Bom, vamos conversar sobre auxílio reclusão, tá? O auxílio reclusão, ele é um benefício assegurado pela Previdência Social aos dependentes dos segurados de baixa renda recolhidos à prisão. Então, aquele segurado que ele está cumprindo, né, pena em regime fechado ou semiaberto. No momento em que ele foi preso, o último salário de contribuição dele correspondia àquele valor da baixa renda, tá? Então, ele vai deixar os familiares, seus dependentes lá, né, respeitada aquela ordem, grupo 1, 2 e 3, né, recebendo o auxílio reclusão. Então, nós vamos examinar aqui, né, as disposições sobre esse benefício, lembrando que é um benefício devido ao dependente somente enquanto o segurado está preso. Se ele foge, é suspenso o pagamento. No momento em que ele é colocado em liberdade, cessa o benefício, tá? E a família não só tem que comprovar que ele foi recolhido à prisão, como periodicamente demonstrar que ele continua preso para continuar a receber esse benefício. Os dependentes que têm direito ao auxílio reclusão são os mesmos que têm direito à pensão por morte, tá? A diferença é que, no caso da pensão por morte, eu não investigo a existência de baixa renda por parte do segurado, mas no caso do auxílio reclusão, sim, ok? E o evento desencadeador do pagamento é diferente. Lá é a morte, seja o óbito ou a morte presumida, aqui é a reclusão, tá? Então, vamos examinar esse benefício. Vamos lá, auxílio reclusão. Auxílio reclusão, quem tem direito? Os dependentes dos segurados de baixa renda. Aqui a mesma baixa renda lá do salário família, tá? Vamos investigar aqui, tem, né, aqui o evento, não é? Qual é o evento que desencadeia? A reclusão do segurado de baixa renda. Regime fechado ou regime semiaberto. Vamos lá. Tem carência? Não, ela é dispensada, tá? Início do pagamento. Se o requerimento se der até o 30º dia da reclusão, recebimento desde a data da reclusão. Isso aqui repete a lógica lá da pensão. Se o requerimento ocorrer a partir do 31º dia da reclusão, o recebimento será a partir da data do requerimento. Então, aqui, mesma lógica lá da pensão por morte. Vamos lá. O cálculo, usa SB? Não usa. Usa fator? Não. Qual é o valor da renda? Se o segurado que foi preso é um aposentado, o valor do auxílio reclusão é 0. Tá? Esse segurado, aposentado, segue recebendo sua aposentadoria, que vai, né, ser utilizada para a manutenção não só dele, como da família. Tá? Então, quem é aposentado e é preso, a família não vai receber auxílio reclusão. Agora, se ocorrer a reclusão de um segurado não aposentado, que também não recebe auxílio doença, nem remuneração da empresa que ele se vinculava, o auxílio reclusão vai ser calculado da mesma forma que aconteceu com a pensão. Vai ser o valor equivalente ao da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado na data da reclusão. Então, o segurado foi preso, na data em que ele foi preso, a gente faz um cálculo de faz de conta. Quanto seria a aposentadoria por invalidez desse indivíduo na data que ele foi preso? Esse valor vai ser o valor do auxílio reclusão. Tá? Então, vamos lá. Quando cessa? Cessa tendo em vista o quê? O óbito do segurado, tá? Ele faleceu, não vai se falar mais de auxílio reclusão, porque nós vamos passar a falar agora em pensão por morte. Livramento do segurado, cessa. Óbito do dependente, que é uma situação que determina que se o dependente faleceu, a parte que lhe toca do auxílio reclusão também não vai ser paga, vai ser rateada entre os demais. Se houver a cessação da invalidez do filho ou equiparado ou do irmão com mais de 21 anos, tá? Que só recebia aquele auxílio reclusão tendo em vista a sua condição de filho inválido e tal, né? Comprovada essa invalidez pela perícia, cessou a invalidez, a perícia comprova isso, cessa a parte do auxílio reclusão que toca aquele filho, porque o auxílio reclusão também é rateado entre os dependentes.
Se o filho equiparado completar 21 anos, a parte dele cessa, revertendo para os demais. Se houver emancipação do filho, do equiparado ou do irmão, também a parte que lhe toca reverterá para os demais, tá? Valendo aqui também aquela situação que se é um filho inválido que cola grau em curso superior, não vai deixar de ser dependente, não vai cessar a parte do auxílio reclusão que lhe diz respeito. Vamos lá. Vamos para o regulamento. Artigo 116 do regulamento começa a tratar do auxílio reclusão. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte, tá? Aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a 360. Este valor foi alterado, tá? A portaria que saiu agora, final de dezembro, modificou o valor da baixa renda. Esse valor é aquele valor lá antigo, conforme nós conversamos, tendo em vista a última atualização lá do regulamento em 2004. A gente tinha comentado inicialmente que seria de 99, mas na verdade esse valor aí já é o que estava em vigor em 2004. Mas de lá para cá esse valor foi alterado, tá? A baixa renda era 752,12 e agora foi alterada com a variação de 6,14%, tendo em vista o reajuste dos benefícios. Então vamos lá. Auxílio reclusão, tá? O auxílio reclusão ele é devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos mesmos dependentes que a gente cogitou lá para a pensão por morte. O segurado foi recolhido à prisão, ele não recebe remuneração da empresa, ele não recebe auxílio-doença, ele não é aposentado, ele também não recebe um benefício que agora não existe mais, assim, só é pago a segurados que implementaram condições para recebê-lo há bastante tempo, é o abono de permanência em serviço, que seria aquele devido a segurados no momento anterior, quando tinham tudo para se aposentar, mas não requeriam sua aposentadoria, a Previdência, então, pagava a eles o abono de permanência em serviço, tá? Esse abono de permanência em serviço não existe mais e provavelmente sejam muito poucos os segurados, né, que ainda estejam sem se aposentar para poder receber esse abono, tá? Segurados que adquiriram o direito lá atrás. Então, veja só. Para receber o auxílio reclusão, o segurado não pode ter outra renda da Previdência, aposentadoria, auxílio-doença, abono de permanência em serviço, tá? Aqui não existe restrição para que se pague auxílio reclusão no caso de segurado que está recebendo auxílio acidente, tá? Vamos lá. É devido ao auxílio reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário de contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado. Então, vamos dizer que se trata de um desempregado, ele está sem exercer atividade laboral e sem contribuir há 6 meses, e ele é preso. Ele ainda está no chamado período de manutenção da qualidade, tá? Que é, neste caso, segurado obrigatório de no mínimo 12 meses, né? Ele cessando sua atividade laboral e, portanto, as contribuições, ele tem 12 meses de manutenção da qualidade segurado. Passados 6 meses desse período de manutenção, ele é preso. Então, ele vai deixar para a família, né? Enquanto ele está preso, a família fica recebendo o auxílio reclusão. Agora, quando ele não tem salário de contribuição na data do recolhimento à prisão, a família vai receber, mas vai ser feita uma investigação, verificando-se qual foi o último salário de contribuição dele lá atrás, antes dele perder o emprego. Eu vou verificar se esse último salário de contribuição, antes dele perder o emprego, correspondia ao limite até a baixa renda lá, tá? Para ele poder deixar a família recebendo o auxílio reclusão. O pedido de auxílio reclusão deve ser instruído com certidão de efetivo recolhimento do segurado à prisão, tá? Então, certidão de recolhimento do efetivo recolhimento do segurado à prisão firmada pela autoridade competente. Então, a família, para receber o auxílio reclusão, tem que provar que o segurado foi recolhido à prisão. Aplica-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes, após a reclusão ou detenção do segurado, a pré-existência da dependência econômica.
tá? Então, eventual dependente que seja qualificado como tal, né? Após a reclusão, esse dependente tem que provar que ele dependia economicamente do segurado antes dele ser preso, tá? Então, o auxílio reclusão, quando pago, é dividido em partes iguais para todos os dependentes, tá? E se aparecer um dependente após a reclusão ou detenção, vai ter que demonstrar a pré-existência da dependência econômica. A data de início do benefício vai ser fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerida até 30 dias depois desta. Então, eu calculo se o moço foi preso, tá? E o requerimento do auxílio reclusão é feito até 30 dias depois da prisão, eu calculo esse auxílio reclusão na data em que ele foi recolhido à prisão. Mas, se esse auxílio reclusão é requerido do 31º dia em diante, o cálculo do auxílio reclusão vai ser feito na data do requerimento e não na data da prisão, diferentemente do que acontece com a pensão por morte. Vamos lá. O auxílio reclusão é devido apenas durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, que contribuir na condição hoje de segurado facultativo, não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. Então, um segurado que trabalhe na prisão, um segurado que contribua enquanto está preso, não vai determinar que a família perca o direito ao auxílio reclusão. Vamos lá. O auxílio reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso, tá? O beneficiário, tá, que é o dependente, deverá apresentar trimestralmente um atestado de que o segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente. Então, apresentou a certidão de que ele foi recolhido à prisão, agora apresenta o atestado. E se o segurado foge? O benefício do auxílio reclusão será suspenso. E se o segurado é recapturado? O benefício será restabelecido, a contar da data em que a recaptura ocorrer, desde que o segurado não tenha ainda perdido a qualidade. Então, quando ele é recapturado, desde que mantida a qualidade de segurado, vai ser restabelecido o auxílio reclusão. Mas se ele fugir por tanto tempo que durante a fuga chegue a perder a qualidade de segurado, quando ele for recapturado, a família não vai ter mais direito a receber o auxílio reclusão. Agora, se ele fugiu por mais que 12 meses, por exemplo, né, vamos dizer que o período de manutenção fosse de 12 meses, ele fugiu durante 20 meses. Perdeu a qualidade de segurado, quando ele foi recapturado, a família não tinha mais como receber este auxílio reclusão. Aí ele prova que exerceu atividade durante o período de fuga. Tá? O mesmo, né, será considerado para verificar se houve ou não a perda da qualidade segurada. Então, ele estava foragido, mas estava trabalhando. Se ele estava trabalhando, ele pode determinar ali uma reconsideração da situação dele, de modo que dos 12 meses de manutenção, ele ultrapassou esse prazo, ficou 20 meses foragido, mas ele trabalhou, não chegando, tá? Vamos fazer aqui uma situação, ele ficou 20 meses foragido. A manutenção, o período de graça que ele tinha, era de 12 meses. E ele ficou foragido 20 meses. Significa o quê? Que ele perdeu a qualidade, porque ele ficou muito mais que 12 meses, que era o período de manutenção da qualidade. Aí ele diz assim, não, mas nesses 20 meses, eu passei 10 meses trabalhando. Ele trabalhou durante 10 meses. Ele mostra que durante os 20 meses que ele estava foragido da justiça lá, né, que tinha fugido da prisão, ele trabalhou durante 10 meses. Significa que sem trabalhar ele ficou 10. Ora, se ele ficou só 10, ele não ultrapassou os 12 meses de manutenção e aí, ao ser recapturado, a família pode, né, ter restabelecido o seu auxílio reclusão. Falecendo o segurado, detido ou recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será
automaticamente convertido em pensão por morte. Não havendo concessão de auxílio reclusão, o segurado foi preso, não era de baixa renda, tá? Ele não tinha essa baixa renda, que hoje está em R$ 798, depois eu tenho que olhar de novo para vocês. Então, ele não tinha baixa renda que permitisse a família ter auxílio reclusão. Ainda assim, vai ser devida a pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado ocorrer no prazo de 12 meses do livramento, tá? Então, vamos conversar já sobre isso aqui. É vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do segurado. O segurado foi solto, não há mais o evento que motive o pagamento do auxílio reclusão. Vamos ver se tem aqui um slide em branco? Tem. Então, é o seguinte, vamos conversar lá sobre aquela situação do segurado. O segurado aqui, ele foi preso, tinha, né, um salário de contribuição superior à baixa renda, significa que o dependente dele não tinha direito ao auxílio reclusão, não tinha direito. Ele foi preso, ele era, né, segurado. Quando ele é preso, você não vai fazer correr a contagem do período de graça, o período de manutenção. Ele foi preso, parou de trabalhar e de contribuir, e vamos dizer que ele tivesse um período de manutenção ou da qualidade, também chamado de período de graça, de 12 meses. Enquanto ele não fugir, não desencadeia a contagem, não gasta esses 12 meses de período de manutenção. Ele fica lá preso, tá, mantendo a qualidade de segurado. Essa manutenção, tá, na verdade, vai garantir a ele que quando se deu o livramento, ele foi colocado em liberdade, do livramento, ele passa a ter um outro período, tá? É também de 12 meses, mas é contado a partir do livramento. Se ele for colocado em liberdade e ele vier a óbito, ele morreu aqui, nos 12 meses que seguem a data do livramento, a consequência é que esse dependente aqui vai ter direito à pensão, porque o falecimento se deu no período de 12 meses que segue ao livramento, onde o segurado estava mantendo a qualidade de segurado. Eu só queria chamar a atenção para vocês de outro detalhe. Quando eu falo em baixa renda, a baixa renda a ser examinada é o último salário de contribuição do segurado. Então, no último mês onde ele teve uma remuneração, tá, ou um valor declarado sobre o qual ele pagou enquanto facultativo, é esse que me interessa. O que aconteceu depois aqui, o que aconteceu antes, em termos de remuneração, de salário de contribuição, isso aqui não me interessa, isso aqui não quero saber. Para eu definir se trata ou não de segurado de baixa renda, a única coisa que me interessa é o último salário de contribuição antes dele ser recolhido à prisão. Então, se o último salário de contribuição era baixa renda, ele vai ter assegurado lá para a família dele o recebimento do auxílio reclusão. Então, gente, nós vimos aqui, tá? O auxílio reclusão, ainda temos que falar, né, quando a gente pensa em prestações da Previdência, em mais um benefício, que é o abono anual, que é o 13º dos aposentados pensionistas, enfim. Temos que falar ainda de um serviço, né, que faz parte do grupo das prestações, que é a reabilitação profissional. Vamos conversar ainda sobre acidente de trabalho, sobre justificação administrativa e sobre a certidão de tempo de contribuição. Então, nossa sequência nas próximas aulas será por aí. Então, até a nossa próxima aula, tá? E bons estudos para vocês.